Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Retornando com o nosso estudo do primeiro livro de Samuel. Em o nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o período em que Deus reavivou Israel e o ajudou a vencer os filisteus. Quando Samuel, que está atuando como juiz, intercedeu pelo povo. E como um marco da esplêndida vitória de Jeová sobre eles, Samuel erigiu um altar ao Senhor e um monumento que demarcou alguns pontos importantes dentre os israelitas. Samuel erigiu uma pedra que o chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra do testemunho, o marco de uma nova fase na vida de Israel. Aquele marco serviu para demarcar as terras dos filhos de Israel e, obviamente, trouxe uma nova fase na vida de Israel. Samuel foi o último dos juízes e Deus levantou os juízes desde a morte de Josué em 1451 aproximadamente. Até Saul, que vai dar 1095 a.C., Israel passou por um período de aproximadamente 300 anos de juízes, quando Deus levantou os juízes para libertá-los. Então Deus levantou juízes que os livraram das mãos daqueles que os pilharam. Lembre-se de que falamos que o período de juízes foi um período de opressão, arrependimento e libertação dos israelitas. Com esse marco, com esse monumento erigido por Samuel, no capítulo 7 e o versículo 12, ele deixa, portanto, Israel vivendo uma nova fase em sua vida, pacífica, porém, algo parcial. As Escrituras registram o seguinte: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nesse conteúdo, estaremos analisando especificamente o pedido. Dentro desse texto que eu vos convido a abrir, em 1 Samuel, sua Bíblia, no capítulo 8, versículos de 1 ao 22, nós temos 3 pontos de observação. A lógica, o motivo, as razões, as desculpas dos israelitas, o lamento e o risco. Obviamente, estaremos tratando dos filhos de Israel que, com o passar do tempo, parece que aquele ciclo
vicioso do pecado, da rebeldia, entra em foco novamente. Samuel está velho, os seus filhos entraram para o caminho da avareza, do suborno e perverteram o direito. Israel novamente começa a viver uma vida espiritual mesquinha. Mesmo Samuel sendo um homem de Deus, um profeta de Deus, os seus filhos não seguiram o caminho do pai. Até porque, perante Deus, os pais não pagarão pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelos pecados dos pais. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Abra sua Bíblia, portanto, no capítulo 8, versículo 1 ao 22. O pedido dos israelitas por um rei. Israel pede a Samuel um rei. Qual a razão de Israel desejar um rei? É claro, eles argumentaram sobre a infidelidade dos filhos de Samuel, argumentaram que Samuel estava muito velho, cabelos brancos, mas os velhos são sábios, são experientes. Se a nossa geração sentassem diante dos veteranos pastores que pagaram o preço pela disseminação do evangelho no Brasil. Mas não. Hoje eles querem coisas fáceis. Eles querem uma igreja que nasce hoje, cresce amanhã e estronda no outro dia. E assim rejeitam os conselhos dos veteranos e vivem atrás de falsos profetas, mentirosos, aproveitadores e enganadores. Os cabelos brancos, as clãs, eram símbolo de honra, amadurecimento espiritual, vida com Deus. Mas os israelitas estavam cansados disso. Samuel está velho. Joel e Abias, os juízes que atuavam em Beceba, estão pervertendo o direito, aceitando subornos, são infiéis. E assim nós achamos por bem que Israel seja como as outras nações. Deus tinha propósitos para com Israel. Se você ler Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2, e Números, no capítulo 23, e o versículo 9, dá uma pausa no vídeo agora, uma pausa. Folheie a sua Bíblia nessas duas referências e observe que está escrito lá que Israel seria um povo único na terra. Era o plano de Deus, um povo único na terra, um povo próprio de Deus, uma nação que viveria só, um povo não reputado entre as nações. E o governo seria o governo teocrático, isto é, o governo de Deus no meio do seu povo. Mas Israel, então, termina observando os costumes das outras nações, implacavelmente decide-se por um rei.
Não, 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 não queremos um rei. Queremos viver como as demais nações. É interessante que o Senhor acalmou os ânimos de Samuel. Nós vamos ver isto. Deus, que estava observando aquela manobra política, aquela inclinação carnal dos israelitas, acalmou o velho Samuel. Em Deuteronômio capítulo 17, 14 a 20, lá está escrito sobre a eleição e os deveres de um rei. Dê uma pausa e observe bem esse texto lá atrás em Deuteronômio, no capítulo 17, versículos 14 ao 20. Moisés já previa esse momento que estava ocorrendo agora em aproximadamente 1095 antes de Jesus Cristo. E sendo assim, nos versículos de 1 ao 5, o povo de Israel pede um rei porque Samuel está velho, seus filhos são corruptos e as nações vizinhas têm reis. Então queremos um rei. Olha o que diz o texto sagrado, a palavra do Senhor. Capítulo 8 de 1 Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Beceba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Foram reclamar para ele. E disseram-lhe: tu estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para nós que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então não tinham que pudesse mudar a mentalidade dos filhos de Israel. Eles não queriam mais a teocracia regendo as suas comunidades. Eles queriam um rei igual às outras nações. E assim Samuel lamenta, conforme falamos, fica triste pelas atitudes dos filhos de Israel. No versículo 6 ao 9, esse pedido entristece Samuel, mas o Senhor garante que é o próprio Deus, olha, que está sendo rejeitado e não Samuel. Deus, nos versículos de 6 ao 9, chega e diz o seguinte: quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, foi para a oração. Quantos líderes que é rejeitado porque já é idoso, não é? Está ali, a juventude não quer mais um pastor velho, cabelos brancos, quer novo, rapazão boy, brilhantina na cabeça, para ir para lá e para cá e etc. Quer movimento da carne, não movimento do espírito. E o que o pastor velho faz quando é rejeitado? Quando os cabelos estão brancos, ele vai aos
pés do Senhor orar. Vai entregar a Deus o pedido da nação. E o Senhor lhes respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Vocês querem um rei? Vocês não querem mais a teocracia governando vocês? Vocês estão rejeitando a Jeová? Querem um homem no trono do governo de vocês? Samuel, não se preocupe. Só mostre para eles as prerrogativas dos reis, os costumes dos reis, a forma que uma monarquia faz para funcionar. Deixa tudo esclarecido para eles. E assim, Samuel, nos versículos 10 ao 22, mostra para os israelitas os riscos de abandonarem a Deus como o seu rei e substituí-lo por um rei humano, por um homem. E assim, nós temos aqui o alerta de Samuel para os israelitas e os riscos que eles poderiam sofrer. Mas o que se vê é que eles não deram muita atenção aos alertas e nem aos riscos que poderiam ocorrer. Estavam decididos, estavam nem aí. Queremos um rei e pronto, chega! Aqui no versículo de número 10 ao 18, um rei, Samuel deixou muito bem claro que um rei forçará o serviço militar e o trabalho escravo sobre seus filhos e filhas, e lhes imporá altos impostos. Será um jugo para eles. Eles estavam bem alerta sobre isto. Dá uma pausa e leia o texto de 1 Samuel, no capítulo 8, versículos 10 ao 18. É um texto longo, por isso não vou ler, mas espero que você dê uma pausa e leia lá o alerta de Samuel ao povo. Depois que ele alertou nos versículos 19 ao 22, o povo então, a despeito do alerta de Samuel, o povo ainda exige um rei. Não. Sabemos que nossas filhas serão escravizadas, o jugo será grande, os impostos, mas o rei vai lutar as nossas guerras. O rei terá também os seus benefícios. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E o versículo 19 ao 22, a Bíblia diz o seguinte: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel. Recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Sendo assim, depois de Samuel expor
esses riscos, expor a realidade de uma monarquia, eles então não deram ouvido e estavam decididos por um rei. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. Samuel veio para Deus em seu lugar de oração, em seu altar, e pôs diante do Senhor todo o relatório que os israelitas lhes entregou, decidido por um rei humano, e não queriam mais Jeová. Estava enfadado de Jeová. Esta era a realidade. E o Senhor respondeu a ele: atenta-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade, porque o Senhor ouviu o pedido de vocês. Vocês terão um rei. E esse primeiro rei será o tema do nosso próximo conteúdo, Querendo Deus, a aquisição de um rei. Agora entenda vocês, embora Israel pediu um rei, Deus não abandonou o seu povo, não. Deus concedeu a eles o desejo do coração deles, fazendo-se cumprir o que Moisés tinha dito há muitos anos atrás. É a Bíblia se cumprindo entre si em cada detalhe. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E não precisa você pôr interpretações forçadas para entendê-la. E Deus o permite e as Escrituras se cumprem. E Israel recebe o primeiro monarca da história. E a partir daqui, o tempo dos juízes encerra-se com Samuel, aproximadamente 1095 antes de Jesus Cristo. E a nação tem o início de uma vida governada por um monarca, por um rei, e aqui segue uma longa jornada pela frente, e assim Israel passa a ser um país governado por um sistema de monarquia. Veremos isto em nosso próximo conteúdo, Querendo Deus. Um forte abraço, não deixe de compartilhar, não deixe de observar esta palavra, deixando o seu comentário, dando o seu joia e se inscrevendo em nosso canal. Amém? Um forte abraço em nome de Jesus Cristo.